You are dead to me, 'cause... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Jair Notícia BR. Estou aqui para comentar as últimas notícias da política no Brasil. Quero lembrar você que o nosso canal é voltado à direita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative também o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Então vem comigo, porque aqui não tem enrolação, tem informação, vinheta e notícia na tela. You are dead to me, 'cause what you... Agora no caso. Agora há pouco, o ministro do STF, André Mendonça, manteve a obrigação do ex-ministro de Lula, General Gonçalves Dias, a depor na CPI do MST na Câmara dos Deputados. E sobre a CPMI do 8 de janeiro, chegou a informação em relação à ida às pressas de Lula para São Paulo. Em documento obtido, mostra que a viagem de Lula para Araraquara, interior de São Paulo, só foi acionada quando a ABIN e órgãos do governo federal já sabiam do risco de ataques em Brasília. Vale destacar que a relatora da CPMI, Elisiane Gama, e os governistas fizeram de tudo para que esses documentos não viessem à tona. A quebra desse sigilo só foi autorizada por conta de um descuido dos governistas na comissão. Lula só decidiu viajar para Araraquara, no interior de São Paulo, na tarde de 7 de janeiro. A data coincide com o auge de alertas que os órgãos do governo receberam sobre os riscos de ataques em Brasília. Conforme o documento que o GSI enviou à CPI do 8 de janeiro, Lula solicitou a viagem às pressas, precisamente às 4 horas e 43 minutos da tarde do dia 7. A cidade é administrada por Edinho Silva, do PT, e sofria com enchentes e estragos provocados por fortes chuvas. Segundo o site especialista em aviação Aeroin, o chefe do executivo decolou do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, às 1h50 e pousou em Gavião Peixoto às 2h26 da tarde. Minutos depois, a capital federal estaria sob ataque. Nós vamos mostrar na tela a cronologia dos acontecimentos baseada aí nos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência. Às 7h40 da noite do dia 6, o primeiro alerta foi enviado via WhatsApp a integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e da Célula Integrada de Inteligência de Segurança do Distrito Federal. Os destinatários do grupo eram 13 órgãos e o então ministro do GSI, Gonçalves Dias. A mensagem alerta para o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Mais 2 alertas foram disparados no dia 7 de janeiro. O órgão de inteligência afirmou claramente, abre aspas, mantém-se as convocações para ações violentas, tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios, fecha aspas. No dia 8 de janeiro, foram 3 alarmes. Às 9 horas da manhã, a ABIN comunica que depois de uma discussão acalorada entre acampados às 8h50, ficou decidido que os manifestantes partiriam em marcha para a esplanada à 1h da tarde. Como é que isso muda aí o jogo dessa CPMI do 8 de janeiro? Deixa muito claro o seguinte, olha, eu tô em Brasília desde 1976. Eu nunca vi uma viagem presidencial não ser preparada. Vai um destacamento precursor para saber de comunicação, de socorro médico, se for necessário, a segurança do presidente, vai tudo. Vai uma semana antes, né? E nunca, jamais, o chefe do gabinete militar ou chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da República deixa de acompanhar o presidente. E o general G. Dias, como se viu nas imagens, estava em Brasília, não acompanhou. Que coisa estranha, eu nunca vi. Então, tem alguma coisa que está nas mãos de uma comissão parlamentar de inquérito para levantar. Por que a viagem foi de inopino, assim, de uma hora para outra, né? A pretexto de chuvas e tal. E, sobretudo, o que ficou fazendo em Brasília o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Antigamente era chamado de chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, que sempre acompanhou o presidente. É essencial que acompanhe o presidente, porque ele é que dá a última palavra na segurança do presidente. Então, algo precisa ainda ser esclarecido para a população brasileira.
que é aquela a quem o governo ou os governos prestam serviço. Bom. Alexandre, que o ministro do GSI, Gonçalves Dias, ficou fazendo em Brasília, a gente viu pelas imagens, né? Ele ficou recepcionando os manifestantes lá no dia 8. Eu acho muito pertinente essa informação, né, do Alexandre Garcia em Brasília desde 1976 e como uma viagem presidencial é preparada. Nada é de sopetão, isso é uma informação importantíssima. É muito importante porque o quebra-cabeça as pecinhas vão juntando, né? Elas vão formando já o desenho perfeito que nós imaginávamos, porque não é possível que o 8 de janeiro acontece, o governo coloca a narrativa, vou usar a palavra que eles gostam, né? A narrativa oficial de golpe na República, ameaça à democracia, né? Um dos piores dias da nossa República. E já que foi um dia da infâmia, como a própria Rosa Weber colocou no discurso dela, por que lutaram tanto contra a CPMI do 8 de janeiro? Se foi um dia tão marcante para a nossa história, diria um dia catastrófico, por que lutar tanto contra uma CPMI que visa exatamente investigar, analisar, colher depoimentos, cruzar informações, ter acesso às câmeras, porque nós tivemos acesso às imagens por causa da CNN, que teve acesso e divulgou as imagens, mas antes o próprio Flávio Dino disse que o Lula, se eu não me engano, me corrijam aqui, um dos dois, se eu não me engano foi o Lula, ou até o Lindenberg, se eu não me engano, que disse que as câmeras estavam quebradas, algumas câmeras não estavam funcionando. No 8 de janeiro as câmeras não estavam funcionando, depois de todos os alertas divulgados pela ABIN, divulgados a 48 agências oficiais do governo, as câmeras estavam quebradas, e aí quando nós temos acesso às imagens, o que nós vimos foi o general G. Dias ciceroneando os teoristas, né, os pistas que iam dar um golpe de Estado do algodão doce, sem exército, sem políticos em Brasília, num domingo. Então, o quebra-cabeça começa a se formar. Agora, aguardem que depois desse furo da revista Oeste, né, a correria dessa viagem aí, logo depois, né, do alerta aí da ABIN, como a narrativa agora vai ser distorcida. Vão tentar distorcer mais uma vez e vão tentar tumultuar a CPMI, que eles não queriam que acontecesse. Seguindo aqui um pouco a cronologia, né, no dia 8 de janeiro, às 15h50, então o Palácio do Planalto foi invadido pelos manifestantes e exatamente às 17h50, Lula anuncia o decreto de intervenção federal lá de Araraquara. Né? Então foi tudo muito rápido, parece que assim a coisa estava bem azeitada. Esse documento, né, revela que o pedido de viagem de Lula para Araraquara no dia 7, ela coincide com o auge das mensagens que foram enviadas pelos órgãos de inteligência do governo, dizendo que haveria um risco alto de ataques no dia 8 de janeiro. É mais uma peça no mosaico que encaixa como a grande peça já encaixada pela emissora CNN com as imagens do circuito interno. Muita gente não quer jogar luz sobre um lado ainda oculto desse 8 de janeiro, mas nós vamos fazer o nosso trabalho e aqui parabenizo publicamente a repórter Ruth Moraes. Paula, o que acontece, e aqui vou dividir meu comentário breve em 2 pontos. Primeiro, a cronologia, como você bem já traçou. E o Alexandre, do alto da sua experiência, já disse, uma viagem presidencial não é resolvida assim, às pressas, sem uma precursora que não sai horas antes. Não, é tudo muito bem planejado. Há, inclusive, um serviço de inteligência. A segurança presidencial não é qualquer coisa. Há uma escalada de tensão desde o dia 6 e a ABIN monitora isso com informes disparados em grupos de WhatsApp para 13 órgãos, incluindo o GSI, que monitorou isso e acompanhou o tempo inteiro. O GSI, por sua vez, distribui esse material para outros órgãos do governo. Não Marinha, Exército, Ministério da Defesa, né? Não as Forças Armadas, nem os órgãos do governo como o Ministério de Infraestrutura, não.
falando do Ministério da Justiça, estou falando das polícias, foram informadas. Quem trouxe essa informação foi no dia 27 de abril a Folha de São Paulo. O ministro Flávio Dino estava acompanhando tudo também. E aí, nessa escalada de temperatura, o dia 7, os informes da manhã, da véspera do dia 8, dizem que há sim um risco crescente de ataque aos prédios públicos, e a ANTT, que é a Agência de Transporte Terrestre, monitorando a chegada de ônibus sucessivos, em massa, mais de 100, levando mais 4.000 pessoas para Brasília. Aquilo tem cara de virar um verdadeiro caldeirão. E o que é decidido? Depois de 2 informes até o próximo, que chegaria às 16h50 da ABIN, é decidido 16h43 que o presidente Lula não poderia estar em Brasília. Ele deveria ir a Araraquara. Por que ele não foi a Rio Claro? Por que ele não foi a outra cidade abatida, assolada por chuvas? Foi a cidade do Edinho, era muito mais fácil fazer um planejamento para recepcioná-lo. Por quê? Porque ele não poderia estar no momento dos ataques lá. Alguém acredita que o presidente da República não tinha uma comunicação intensiva com o seu guarda-costas, como era conhecido, o G. Dias, o general do GSI, que o acompanhava desde o primeiro governo dele? Alguém acredita que ele não conversou com o Flávio Dino durante todo aquele intervalo? E o Flávio Dino já disse que estava assistindo de camarote numa entrevista ao Fantástico do Ministério da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto. Pois bem, está muito claro que houve uma viagem às pressas para que Lula não estivesse no local. Isso é mais uma peça que se encaixa. Outras virão, porque os fatos são teimosos. A verdade teima em aparecer, ela cisma com isso. Termino, Paula, dizendo que talvez daqui a um tempo, quando outras peças aparecerem, alguém vai ter que dizer se deixou ou não deixou o 8 de janeiro acontecer. E aí, o que você achou do vídeo? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor. Canal, deixe seu gostei, ative o sininho e compartilhe para todas as pessoas.